noite, eu sou Flávia Metzger e começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 1º de março. O presidente do Supremo Tribunal Federal marca para 6 de março retomada do julgamento do recurso que discute se o porte de drogas para consumo próprio pode ou não ser considerado crime. Este é um dos destaques de hoje, você acompanha também nesta edição. Ministro Dias Toffoli mantém a prisão preventiva de um dos chefes da cúpula da contravenção no Rio de Janeiro. STF decide que mulheres devem concorrer à totalidade das vagas em concurso para Polícia Militar e Bombeiros na Paraíba. E ainda, após a atuação da Defensoria Pública da União no Ceará, imigrantes residentes poderão ser incluídos na fila de transplantes de órgãos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, marcou para o próximo dia 6 de março a continuidade do julgamento em plenário do recurso que discute se o porte de drogas para consumo próprio pode ou não ser considerado como crime. O caso será retomado com o voto vista do ministro André Mendonça. Até o momento, há 5 votos que consideram ser inconstitucional enquadrar como crime o porte de maconha para uso pessoal e um voto que considera válida a criminalização prevista na Lei de Drogas. O texto afirma que é crime punível com penas alternativas, como medidas educativas, advertência e prestação de serviços, comprar, portar ou transportar drogas. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, manteve a prisão preventiva do bicheiro Ailton Guimarães Jorge, um dos chefes da cúpula da contravenção no Rio de Janeiro. Viviane Novaes. O ministro Dias Toffoli não atendeu ao pedido da defesa de Ailton Guimarães Jorge. O capitão Guimarães, como é mais conhecido, foi preso em 2022 por suspeita de ser o mandante da morte do pastor Fábio Sardinha, na frente do pai, num posto de gasolina em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. A suspeita é que Fábio teria desviado dinheiro da quadrilha do contraventor. No Supremo, os advogados de Ailton Jorge pediram a revogação da prisão preventiva como medida liminar e que aguardasse o processo em liberdade. Alegaram que não tiveram acesso ao material apreendido na época da prisão e que não há data para começar a primeira fase do processo, que é a coleta de provas. Mas o ministro relator Dias Toffoli considerou que os elementos apresentados pela defesa não justificam uma decisão provisória no caso. Na decisão, afirmou: verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Capitão Guimarães, de 82 anos, está em prisão domiciliar. O Supremo retomou hoje, em plenário virtual, o julgamento sobre pagamento de indenização para vítimas de balas perdidas durante operações policiais, mesmo quando não é possível identificar a origem dos disparos. As informações com Anderson Arcoverde. O julgamento estava suspenso por um pedido de vista do ministro André Mendonça. Até o momento, 2 ministros votaram: o relator, ministro Edson Fachin, e a ministra aposentada Rosa Weber. A ministra acompanhou o voto do relator, que sugeriu a seguinte tese: sem perícia conclusiva que afaste o nexo, há responsabilidade do Estado pelas causalidades em operações de segurança pública. Dessa forma, quando não houver comprovação da origem do disparo durante a operação policial, o Estado responde por possíveis danos provocados. O caso concreto em análise é sobre a morte de um morador do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, que foi atingido por uma bala perdida durante confronto entre traficantes de drogas e a Força de Pacificação do Exército. O recurso analisado tem repercussão geral, por isso o que for decidido servirá de base para processos semelhantes. Também em plenário virtual, os ministros vão decidir se confirmam a suspensão de decretos de municípios de Santa Catarina que deixavam de exigir vacina contra a Covid para matrícula escolar. Repórter Marta Ferreira. A discussão começou porque no início de fevereiro, vários municípios de Santa Catarina deixaram de exigir o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para matrícula de alunos na rede pública de ensino.
A dispensa ocorreu em 31 cidades, incluindo na capital Florianópolis. O PSOL entrou com ação no Supremo Tribunal Federal questionando a dispensa de comprovante de vacinação e pedindo que o STF determine que prefeitos e o governador de Santa Catarina parem de adotar medidas que dificultem a execução do Programa Nacional de Imunização. Um dos argumentos é de que houve afronta direta a preceitos fundamentais da Constituição, como os direitos à vida, à saúde e à proteção integral da criança e do adolescente. O relator do caso é o ministro Cristiano Zanin. No dia 15 de fevereiro, o ministro decidiu, por meio de liminar, suspender todos os decretos e atos normativos que dispensavam a exigência de vacina contra a Covid-19 para matrícula e rematrícula na rede pública de ensino. Ao conceder a liminar, o relator levou em conta a excepcional urgência da situação, diante da proximidade da volta às aulas no Estado. Zanin ressaltou que não se trata de questão eminentemente individual, que estaria afeta a decisão de cada unidade familiar, mas sim do dever geral de proteção que cabe a todos, especialmente ao Estado. Assim, o direito assegurado a todos os brasileiros e brasileiras de conviver num ambiente sanitariamente seguro sobrepõe-se a eventuais pretensões individuais de não se vacinar. Em se tratando de crianças e adolescentes, a legislação infraconstitucional reforça a necessidade de proteção, conforme se observa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, a decisão foi levada para que seja analisada pelos demais ministros do Supremo em sessão virtual. O prazo para eles confirmarem ou não essa determinação termina no dia 8 de março. O concurso para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros no estado da Paraíba deve oferecer vagas sem qualquer limitação em razão de gênero. A decisão é do ministro André Mendonça, em resposta a uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República. A PGR apontou que das 900 vagas de policial militar ofertadas, apenas 90 são destinadas às mulheres. E a mesma situação ocorre em relação ao Corpo de Bombeiros, com a reserva de apenas 20 vagas para mulheres, em um total de 200 a serem preenchidas. Na liminar, o ministro André Mendonça, relator da ação, suspendeu o dispositivo legal e a regra do edital, mas manteve a realização do concurso e determinou que as mulheres possam concorrer à totalidade das vagas em todas as fases do processo seletivo. E o presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça esteve hoje no Tribunal de Justiça do Paraná. O ministro Luís Roberto Barroso se reuniu com desembargadores e participou de um evento com a comunidade jurídica. A Marília Silling tem as informações. O dia de visita do ministro Luís Roberto Barroso à capital paranaense teve início com uma palestra proferida a estudantes da rede estadual de ensino. Depois disso, o ministro foi recebido aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por autoridades regionais e também desembargadores que integram a cúpula diretiva. Aqui, o ministro conheceu um projeto de inteligência artificial do Poder Judiciário Paranaense, que auxilia a pesquisa por jurisprudência. Ele ainda assinou o Pacto pela Linguagem Simples, juntamente com o presidente do TJPR, desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen. Evitar que a linguagem seja um instrumento de poder que exclui da participação do debate as pessoas que não dominam aquela chave de conhecimento. Portanto, a gente está fugindo de coisas como chamar o Supremo Tribunal Federal de excelso pretório, chamar recurso extraordinário de irresignação derradeira, chamar habeas corpus de remédio heróico e coisas sediça, sabença. O direito já tem as suas complicações, não precisa torná-lo pior. Recebeu homenagens da Prefeitura de Curitiba e do TJ do Paraná. Finalizando a agenda, o ministro ainda participou de um evento sobre diálogos com a magistratura que foi organizado pela Associação dos Magistrados Paranaenses e pela AMB. Defensoria Pública da União no Ceará assegura que imigrantes residentes sejam incluídos na fila de transplantes de órgãos. Assunto para o próximo bloco. Até já!
A Defensoria Pública da União no Ceará conseguiu assegurar que imigrantes residentes sejam incluídos na fila de transplantes de órgãos. A Defensoria questionou na Justiça Federal uma norma do Ministério da Saúde que excluía essas pessoas do direito, após verificar pedidos negados pelo SUS. As informações com o repórter Pablo Lemos. Qualquer imigrante que mora no Brasil tem direito a ser incluído na fila de transplantes de órgãos. É o que a Defensoria Pública da União, no Ceará, conseguiu assegurar por meio de uma ação civil pública julgada pela Justiça Federal. A decisão abrange residentes permanentes e temporários e tem validade em todo o território nacional. A Defensoria Pública da União, no Ceará, propôs a ação após verificar que, além do pedido de transplante de fígado de uma venezuelana ser negado pelo SUS no ano passado, outras 3 solicitações de imigrantes em situação parecida também foram negadas no estado. Foi então que a Defensoria percebeu que não se tratava de um caso isolado e acionou a Justiça Federal em caráter de urgência. O principal argumento utilizado no processo foi o artigo 5º da Constituição. O texto diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Para a Defensoria, a ordem constitucional deve prevalecer, independentemente do caráter provisório ou permanente da residência de estrangeiros no país. O propósito, em tese, dessa restrição é evitar o turismo médico, que seria o quê? Ser pessoas virem de outros lugares para fazerem transplantes aqui utilizando órgãos, né, essas partes de pessoas que faleceram no território nacional ou de pessoas vivas. Então, esse turismo, ele pode ser evitado você restringindo para pessoas com vistos curtos de permanência, de turismo, visitante, que não é a situação do migrante com residência no país. A Justiça Federal no Ceará determinou ainda o pagamento de R$10 mil por semana em caso de descumprimento ou demora na inclusão de imigrantes na fila de transplantes no Brasil. Foi uma grande conquista, porque o tratamento pelo transplante, ele pode ser, assim, a única medida terapêutica possível para a preservação da vida, pode garantir uma melhoria da qualidade de vida. A Polícia Federal concluiu nesta semana a investigação que apurou o desvio de cargas dos Correios transportadas entre Joinville, Santa Catarina, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. 18 pessoas foram indiciadas. A polícia identificou um depósito especialmente destinado a estocar grande quantidade de eletrônicos furtados dos Correios. Do depósito da organização criminosa, os produtos seguiam para comercialização por meio de uma plataforma de vendas online. Os bandidos interceptavam os caminhões dos Correios, retiravam as encomendas de alto valor e utilizavam lacres falsos para evitar suspeita de violação do compartimento de cargas. As investigações apontaram que os motoristas dos veículos que prestavam serviço terceirizado aos Correios faziam parte do grupo. 18 pessoas foram indiciadas pelos crimes de furto qualificado, receptação qualificada, organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas. O esquema tinha 9 etapas estruturadas, desde o recrutamento de motoristas, passando pela falsificação de lacres, subtração das encomendas, até a venda em plataformas digitais. A Polícia Federal já identificou e restituiu R$113 mil em encomendas roubadas, mas estima que o prejuízo aos Correios pode superar R$1 milhão. Durante as investigações, que começaram em 2022, 9 pessoas foram presas. A Comissão de Meio Ambiente do Senado vai fazer uma audiência pública com a comunidade indígena, quilombolas, ribeirinhos e pescadores para debater o projeto de lei que cria o Estatuto do Pantanal. A iniciativa é um pedido do Ministério Público Federal. As informações com Márcio Fontenelle. Criado em 2020, o Estatuto do Pantanal prevê a exploração sustentável do bioma da região e altera a lei que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. O projeto de lei vai afetar diretamente as comunidades tradicionais e os indígenas. Por isso,
O Ministério Público Federal, em Mato Grosso, entrou com um pedido no Senado para que fosse aberta uma audiência pública para discutir com a comunidade os caminhos da aplicação da medida. A Comissão de Meio Ambiente acatou a solicitação, mas ainda não definiu um prazo para o encontro. Em resposta, o MPF encaminhou aos representantes dos povos, entre eles a FUNAI, um pedido para que fossem indicados os nomes dos líderes que vão participar da reunião no prazo de 20 dias. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que um processo de recuperação judicial pode ser suspenso se a empresa não comprovar regularidade fiscal. Repórter Kátia Gomes. O caso julgado envolve um grupo empresarial cujo plano de recuperação foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores. Na sequência, em primeira instância, foi decidido que, para haver a homologação do plano, o grupo deveria apresentar em 30 dias as certidões negativas de débitos tributários, conforme exige a lei, ou comprovar o parcelamento de eventuais dívidas tributárias. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o provimento à apelação das empresas em recuperação. No STJ, o grupo alegou que o crédito tributário não se sujeita à recuperação judicial. Argumentou também que a falta de apresentação das certidões negativas não pode impedir a concessão da recuperação, considerando os princípios da preservação da empresa e de sua respectiva função social. A terceira turma negou o provimento ao recurso especial e reafirmou o entendimento de que é válida a exigência de apresentação de certidões de regularidade fiscal com condição para a concessão da recuperação judicial, especialmente depois da entrada em vigor da Lei 14.112 de 2020, que aumentou para 10 anos o prazo de parcelamento de débitos tributários das empresas em recuperação. Segundo o relator, ministro Marco Aurélio Belize, essa exigência foi a forma encontrada pela lei para equilibrar os fins do processo recuperacional em toda a sua dimensão econômica e social de um lado, e o interesse público titularizado pela Fazenda Pública de outro. E agora a gente fala sobre uma outra decisão do STJ envolvendo cláusula de contrato de aluguel que prevê renúncia à indenização por benfeitorias. Quem explica é a repórter Jéssica Castro. A partir desse entendimento, a terceira turma restabeleceu a sentença que reconheceu o direito de um empresário a ser ressarcido depois de construir uma academia em uma propriedade alugada, mas não conseguir viabilizar o negócio por falta de regularização que dependia da locadora. Sem poder iniciar as atividades da academia, o empresário parou de pagar os aluguéis até que a situação do imóvel fosse regularizada, mas foi obrigado a deixar o local devido à ação de despejo movida pela proprietária. Depois, o imóvel foi alugado para outra pessoa, que usou toda a estrutura construída. E por isso, o antigo locatário ajuizou a ação, alegando enriquecimento sem causa por parte da proprietária do imóvel e pediu indenização por danos materiais. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a cláusula de renúncia ao direito de indenização estabelecida no contrato de locação abrangeria não só as benfeitorias, mas todas as alterações feitas no imóvel e que estaria incluída a construção para adequar o local à atividade que o locatário pretendia desenvolver. No STJ, o relator, ministro Marco Aurélio Belize, destacou ser inviável estender a previsão contratual de renúncia à indenização por benfeitoria também à acessão, porque o Código Civil determina que os negócios jurídicos benéficos e a renúncia são interpretados estritamente. Ao dar provimento ao recurso especial, o relator, que teve o voto seguido pela terceira turma, destacou que o locatário procedeu de boa-fé, inclusive mediante autorização da locadora para a realização das obras, podendo-se cogitar a má-fé da proprietária, já que a construção se deu com seu conhecimento e sem impugnação de sua parte. A seguir, a gente fala sobre o projeto do Judiciário Gaúcho, voltado a adolescentes em situação de acolhimento institucional. Voltamos em instantes. O TRT da Bahia tem um novo desembargador, Luiz Carneiro Filho. O magistrado ingressou no quadro por meio do 5º Constitucional. Repórter Carolina Vasco.
A cerimônia de posse do novo desembargador do TRT da Bahia, Luiz Carneiro Filho, lotou o auditório do Regional. É um dia para a sociedade também, para a gente poder formalizar a ratificação da posse que aconteceu lá em 29 de dezembro, mas que tem hoje seu significado especial, que é poder, de alguma forma, sinalizar para a sociedade que nós estamos trabalhando efetivamente junto a um tribunal que eu admiro bastante. O presidente do TRT5 destaca que a chegada do novo membro traz esperança e expectativa. Carneiro é um quadro exemplar do Ministério Público do Trabalho. Tem uma longa trajetória no Ministério Público do Trabalho baiano e brasileiro, participou do combate a muitas formas de exploração degradada do trabalhador, enfim, traz toda essa experiência e isso para nós é muito importante. Natural do Recife, Luiz Carneiro Filho atuou na advocacia privada e também na Advocacia Geral da União por 4 anos, onde ingressou por meio de concurso público. Em 2010, chegou ao Ministério Público do Trabalho na Bahia, onde chefiou o órgão por 3 mandatos consecutivos. Aqui no TRT da Bahia, o novo desembargador assume o cargo pelo 5º Constitucional. O 5º Constitucional é um instrumento previsto na Constituição que prevê a entrada nos tribunais da advocacia e do Ministério Público. É um instrumento que traz pluralidade, novas ideias para o tribunal, então é extremamente importante. É motivo de alegria, orgulho e a gente acha que contribui para o fortalecimento institucional de ambos os lados. Tanto do MPT, que pode contribuir com os quadros da Justiça do Trabalho, e eu acho que para a Justiça do Trabalho, que ganha uma pessoa competente, que vem com outras origens, com outro pensamento, para tentar contribuir para a melhor prestação jurisdicional. Além de familiares e amigos, a cerimônia reuniu membros do TRT5, de instituições ligadas ao mundo do trabalho, da advocacia e também autoridades políticas, como o prefeito de Salvador, Bruno Reis. Nosso novo desembargador, ele tem uma trajetória vinda do Ministério Público do Trabalho, onde teve uma grande atuação, tem muita experiência, conhece muito o ordenamento jurídico, tenho certeza que irá julgar com toda independência, autonomia e vai contribuir para que a gente tenha uma justiça do trabalho cada vez melhor. Com muita satisfação que a OAB Bahia participa desse momento tão especial, com a chegada do desembargador Luiz Carneiro, que teve uma trajetória marcada no Ministério Público do Trabalho, de compromisso, de ética. O projeto Colmeia do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul busca alternativas para o encaminhamento profissional de adolescentes que vivem em situação de acolhimento institucional. Vamos saber mais desse projeto na reportagem de Matheus Beck. Desde o final de 2018, jovens acolhidos por famílias acolhedoras ou instituições de acolhimento têm a possibilidade de serem inseridos no mercado de trabalho. O projeto Colmeia possibilita que eles tenham uma experiência profissional em nível de estágio e até de geração de renda antes da maioridade. Além dos direitos fundamentais, saúde, educação, o direito à cultura, o trabalho também é um fator de inserção no meio social e comunitário deste adolescente. Ele é comumente chamado, em muitos tribunais e é conhecido no Brasil todo como o jovem aprendiz, porque ele tem as suas raízes lá na lei da aprendizagem e também em recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Atualmente, 15 jovens participam do projeto pelo Tribunal de Justiça. Todos eles estão em comarcas do interior do estado. Eles estão distribuídos e ficam lotados nas varas cíveis, ou o cartório da direção do foro, até para preservar a lotação deles. Nós pedimos, que sempre não seja feita em varas criminais ou juizados da infância, até em respeito à própria história, à preservação da imagem, e até do sigilo das informações. Eles têm como eles são estagiários, têm atividades administrativas que eles podem fazer, Então são essas atividades são regradas pela própria lei do estágio, que define quais são essas atividades mais rotineiras de cartorárias mesmo que eles podem, fazer pela lei. Esses adolescentes realizam o trabalho cartorário, por exemplo, e adquirem conhecimentos na área de tecnologia da informação.
Todos são acompanhados por um responsável no setor em que desempenham as funções. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite, um excelente fim de semana para você.